Bom dia pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Bom, nossa primeira videoaula, nós vamos estar tratando sobre a questão dos germanos, povos germanos. Já tinha dado uma explicação, agora complemento para continuarmos o nosso conteúdo. Bom, eu tinha falado que a queda do Império Romano do Ocidente, ela ocorreu por causa então das invasões germanas que estão ocorrendo na Europa. Bom, aí nós precisamos fazer uma pausa e entendermos uma coisa. Se nós formos voltarmos na história, lá atrás, nós vamos ver que Júlio César, no ano de 55, ele já estava, de certa forma, preocupado com os germanos. E o que ele faz? Ele vai atravessar a Gália. A Gália é aquela região que compreende a França, a Bélgica, a Alemanha. Ele atravessa, ele sai de Roma, atravessa a Gália e lá no Rio Reno ele faz algo para aquela época que era impossível. Ele constrói uma ponte e atravessa essa ponte com 8 legiões, em torno de 40 mil homens. Bom, lembrando que esse rio é um rio que é fundo e tem uma grande correnteza e fizeram algo inédito para aquela época. Bom, eles entram ali, então o exército romano não entra em combate com os germanos, mas eles deixam algo muito claro para os germanos, que é, olha, cuida, porque se você vier para o lado de cá do rio, se você vier ali para o lado, a coisa vai ficar feia. Né? Ou seja, Júlio César faz essa ponte, em torno de 10 dias, passa 40 mil homens, anda livremente por toda a região ali, volta, desmonta a ponte, deixando uma mensagem bem clara. Muito bem. Obviamente, os germanos não queriam estar tendo atrito com os romanos. Os germanos sabiam quem eram os romanos. Né? Veja, isso ocorreu com Júlio César em 55. Mas nós já sabemos que no ano de 476 vai haver a queda do Império Romano do Ocidente, justamente por causa dos germanos. Eu sempre brinco que a queda do Império Romano do Ocidente ela ocorreu por causa dos homens feios. Quem é esses homens feios? Esses caras parecidos com Thor, né? Olhos azuis, cabelo loiro, né? Esses caras fraquinhos, né? Pois é, justamente esses caras aí estão invadindo a Europa nesse momento e estão então provocando a queda do Império Romano do Ocidente. Bom, beleza, até aí tudo bem, tranquilo, perfeito. Ah, obviamente, os germanos, como eu já disse, eles não queriam invadir ao Império Romano, uma vez que sabiam quem eram os romanos. Mas de certa forma eles estão sendo forçados, seja por causa do clima, seja por causa dos hunos que estão ali pressionando eles, eles acabam então invadindo Roma. É claro, obviamente, a mescla da cultura germana com a romana, né, vai possibilitar a formação do feudalismo, que não é o nosso momento aqui de estudo, mas só para você saber. Perfeito. Veja só, para que a gente entenda essa divisão, então, Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, eu gostaria de lembrá-los que Teodósio, lá atrás, no ano de 395 ali, mais ou menos, ele então unificou a, un, é, perdão, ele dividiu o Império Romano em dois, porque estava muito difícil de administrar. São regiões vastas, grandes, estava muito difícil dele administrar. Então o que ele faz? Ele divide em dois com duas administrações. Tá? Bom, como essas regiões são muito distantes uma da outra, vai fazer com que também a própria Igreja Católica, com o tempo, ela se separe, ou melhor, ela fica também com duas administrações. E com o tempo vai acabar ocorrendo o cisma do Oriente. O que é isso? É a separação da Igreja Católica. Né? Mas por que houve a separação da Igreja Católica naquele momento?
Veja, a Igreja do Oriente, ela não concordava com algumas questões da Igreja do Ocidente. Uma delas, por exemplo, é a infabilidade papal, né? Outra por exemplo, a própria questão dos cultos, de culto a santo, de venda de indulgência. A Igreja Ortodoxa não vai aceitar e vai acabar rompendo em 1054 com a Igreja Católica. Um vai excomungar o outro, né? A Igreja Católica excomunga a Ortodoxa excomunga, então, a Católica, e houve uma separação, né? Bom, veja só, o que você precisa compreender então agora? Roma tem um vasto império, esse império foi dividido em dois, a igreja já estava de certa forma dividida em duas, então vai haver uma administração no Ocidente e uma no Oriente. Em 476 vai haver a queda do Império Romano do Ocidente com a invasão desses caras feios, dos germanos, que vai invadir ali a Europa. E em 1453 vai haver a queda do Império Romano do Oriente por causa das invasões dos turcos otomanos, ok? Dos muçulmanos. Então, basicamente, o que você precisa entender, compreender, nesse momento é isso. Mas veja só, falando da Igreja Ortodoxa, a gente for na etimologia da palavra, que é orto mais doxa, né? Veja, orto do grego é correto, né? Doxa é opinião, ou seja, o ortodoxo nada mais é que, se for colocar a igreja ortodoxa, seria a igreja da opinião correta, né? Ok? Na cabeça dele, para eles estão corretos. Perfeito. Pessoal, eu queria que você pudesse ver um vídeo, acessar um vídeo, você entra lá e vê lá Júlio César, a construção da ponte. Assista esses videozinhos, são acho que 5 minutinhos. Assista, eu comentei sobre esse vídeo, comentei sobre essa questão, assistam ele. E eu passei para vocês também uma atividade, passei para a Cecília, e ela vai estar passando para vocês. Então, analise essas imagens, esse vídeo lá, também junto com essa daqui, estude essa videoaula que eu estou passando e faça os exercícios propostos. Ok, galerinha? Abraço para todo mundo.